Na aula de hoje vamos falar de simetrias de rotação e simetrias de reflexão. As simetrias de rotação acontecem quando temos uma determinada figura e imaginamos que essa figura roda. Reparem, temos aqui três pontos. O ponto A, o ponto C e o ponto B. O ponto C é o centro desta circunferência. E o A e o B podem rodar nesta circunferência aqui à volta. Se o A rodar com o centro em C por aqui até ao B, andou quanto? Andou 180 graus. Porquê? Esta circunferência está dividida em duas partes iguais. Quer dizer que se eu andar daqui até ao outro lado da metade da circunferência, eu ando 180 graus. Portanto, se eu andar daqui para aqui, quer dizer que o ponto A rodou, teve uma rotação de 180 graus, com centro em C, sentido negativo. Estão a ver? É o sentido dos ponteiros do relógio, sentido negativo. Portanto, aparece aqui a pergunta: qual é o transformado de A pela rotação de centro C e 180 graus de amplitude? Reparem, aqui o mais significa sentido positivo. Portanto, se eu tiver o centro em C, eu quero o transformado de A pela rotação de centro C e 180 graus de amplitude. Então, eu vou partir do A, vou andar 180 graus no sentido positivo. Sentido positivo é o sentido contrário dos ponteiros do relógio, para este lado, e vou dar até ao ponto B. Portanto, diz que o B é o transformado do ponto A pela rotação de 180 graus no sentido positivo. Agora, outra pergunta: qual é o transformado de A, se eu rodar o A, pela rotação de centro C, novamente, e 180 graus negativos de amplitude? Se é negativos, eu vou andar no sentido dos ponteiros do relógio. 180 graus, vou dar onde? Novamente ao B. Ok? Quer dizer que se eu andar 180 graus num sentido positivo ou no sentido negativo, é indiferente, eu vou dar sempre ao B. Na próxima questão diz: qual é o transformado de B pela rotação de centro C e 180 graus de amplitude positivos? Agora é positivos, porque é mais. Então eu quero o transformado do B, se ele rodar à volta do C, 180 graus no sentido positivo. Ora, assim é negativo, assim é positivo. Portanto, se eu andar 180 graus no sentido positivo, o B vai se transformar no A. Portanto, o transformado de B pela rotação de centro C e 180 graus de amplitude é o ponto A. Vamos ver outro caso. Temos agora a rotação de 3 pontos. Já sabem que eu tenho que dizer qual é o centro, eu tenho que dizer qual é o sentido e tenho que dizer a amplitude. Para qualquer rotação eu preciso dizer essas três coisas. Ora, o centro vai ser sempre o ponto C. O sentido pode ser no sentido positivo, assim, ou negativo, assim. Negativo, ponteiros do relógio. Positivo, como quando estamos a abrir uma torneira, daquelas de rodar. Então vamos ver a pergunta. Qual é o transformado de A? Tem aqui o A. Eu vou transformá-lo noutro ponto, ou vai ser no B ou no D. Qual é o transformado de A pela rotação de centro C e 120 graus de amplitude? Onde é que vem este 120 graus? Reparem, a rotação aqui está dividida em 3 partes iguais. Ora, cada uma dessas partes é 1/3. 1/3
de 360 graus é 120 graus. Quer dizer que se eu der uma volta completa, reparem por exemplo aqui o B. Ele anda 120, mais 120, 240, mais 120, 360. Deu a volta completa. Então vamos aqui à pergunta. Qual é o transformado de A pela rotação de centro C e 120 graus de amplitude? Ora, eu quero que seja sentido positivo. Vou partir do A, no sentido positivo. Se é sentido negativo, sentido positivo é para este lado, assim. Ok? Sentido positivo. Quantos graus? 120 graus. Então, do A, 120 graus para este lado, no sentido positivo, vai dar ao ponto D. Pronto. Diz-se então que o D é o transformado de A pela rotação de centro C e 120 graus de amplitude. Outra questão. Qual vai ser o transformado de A pela rotação de centro C e 120 graus negativos, agora tenho aqui um menos, é negativos de amplitude. Reparem, há bocadinho no sentido positivo ia dar ao D. Agora, a mesma amplitude, mas no sentido negativo, vai dar onde? Vai dar ao B. Portanto, diz que o B é o transformado de A pela rotação de centro em C e 120 graus de amplitude. Depois, a questão B. Qual é o transformado de B pela rotação de centro C? Isto é sempre a rotação aqui, neste caso é 100% C. E 240 graus de amplitude. Reparem, vou partir do ponto B e sentido positivo. B, sentido positivo. Já sabem, assim negativo, assim positivo. E vou andar quanto? 240 no sentido positivo. Ora, do B até ao A, 120. Do A até ao D, 240. Portanto, o ponto D é o transformado de B pela rotação de centro C, sentido positivo e 240 graus nesse sentido positivo. Agora reparem, a rotação, há bocadinho, estava dividida em duas partes. Cada parte era 180 graus. Aqui, cada parte da rotação é 1/3, 120 graus. E se fosse, por exemplo, em 4 partes, tinha que dividir o 360 em 4 partes e ia dar 90 graus cada parte. E se for em 5, por exemplo, aqui, a rotação de centro C, temos aqui estes vários pontos, e a rotação completa está dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma destas partes, cada um destes arcos, vai valer quantos graus? 1/5 de 360, ou seja, 72 graus. Ora, se formos somando 72, 72, quer dizer, por exemplo, daqui para aqui 72, mais 72, 144, mais 72, 216, mais 72, 288, mais 72, 360. Porquê estes números que aparecem aqui? Porque são os múltiplos de 72. E porquê 72? Porque a rotação completa, que é 360 graus, está dividida em 5 partes de 72 graus. Então, qual é o transformado de A pela rotação de centro C e 72 graus positivos de amplitude? Ora, se é positivo, já sabem, neste sentido. Vai dar onde? Ao F, 72 graus. O F é o transformado de A no sentido positivo e 72 graus de amplitude. Qual é o transformado de A pela rotação de centro C e 216 graus negativos de amplitude? Reparem, transformado de A, partimos do A, diz que é a rotação de centro C e é sentido negativo. Sentido negativo vai ser para este lado. E quantos? 216. Portanto, 0, 72 vai dar ao B, 144 vai dar ao D, 216 vai dar ao E. Ok? Então, o transformado de A pela rotação de centro C e 216 graus negativos de amplitude vai ser o ponto E. Finalmente, vamos ver outra questão. Qual é o transformado de B? Agora vamos partir do B.
Qual é o transformado de B pela rotação de centro C e 288 graus negativos de amplitude? Então, partimos do ponto B. Sentido negativo, neste sentido. E quantos graus? 288. B. 0, 72, 144, 216, 288. Vamos dar onde? Ao ponto A. Se fosse 360 graus no sentido negativo, andaria 360 graus no sentido negativo e iria dar novamente ao B. E se fosse no sentido positivo, a mesma coisa, também ia dar ao B. Portanto, quando é 360 graus, seja num sentido, seja no outro, vai-se chegar exatamente ao mesmo sítio. Continuando, hoje ainda queria falar também de simetrias de reflexão. Reparem, tenho aqui 3 exemplos de uma figura que se repete de forma semelhante. Reparem, tenho aqui um leão e aqui outro leão. Aqui tenho um leão e outro leão. E aqui tenho um leão e outro leão. Vamos ver, por exemplo, o caso A. Será que temos aqui uma simetria? Ou será que é aqui em baixo que temos a simetria de reflexão? Se este fosse um leão verdadeiro, será que ele visto ao espelho apareceria assim ou assim? Reparem, o que é que está mais próximo aqui do espelho, que vai ser o eixo de reflexão? É a cauda. Então, do outro lado, o que tem que estar mais perto do eixo de reflexão também vai ter que ser a cauda. Portanto, aqui no caso A, nós temos um caso de uma simetria por reflexão. Aqui não temos. Isto não é uma simetria por reflexão. Porquê? Porque se a cauda está mais próxima do eixo de reflexão, neste lado da figura, neste já não acontece isso. A cauda está para o outro lado. Portanto, isto não é a reflexão disto, nem isto a reflexão daquilo. Okay? Isto não é uma simetria de reflexão. Neste caso, a cauda está para este lado. E neste caso também. Mas aqui também não é uma simetria de reflexão. E por que razão? Porque a distância de cada um destes pontos do animal, do leão, aqui a distância até ao eixo é menor do que do outro lado. Para ser uma verdadeira simetria de reflexão, as duas imagens, ponto por ponto, têm que estar à mesma distância do eixo de reflexão. Ok? Portanto, esta sim é uma simetria de reflexão, esta não é, esta também não é, por razões, obviamente, diferentes.